Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Manto de Luz, de Wagner Souto. Em momento de desesperança, almas em tormento, foi semeada a luz, qual um manto colocado em densa terra, espargindo um brilho que seduz, consolando nosso sofrimento, explicando tudo, ensinando como agir, que o mal não está lá fora. O importante nessa hora é mexer no interior, fazendo o bem surgir, que o perdão é a grande magia na ofensa. Mágoa é brasa presa à mão, pois o mal não está lá fora. É importante nessa hora ter o bem no interior para transformar a ação. Ó Deus, que esta candeia que ilumina tudo em derredor ajude o homem na jornada que ele tem, onde a ciência e o raciocínio vêm plantar a fé em novo tempo de expansão do bem. Em momento de desesperança, almas em tormento, foi semeada a luz, qual um manto colocado em densa treva, espargindo um brilho que seduz, consolando nosso sofrimento, explicando tudo, ensinando como agir, que o mal não está lá fora. O importante nessa hora é mexer no interior, fazendo o bem surgir, que o perdão é a grande magia na ofensa. Água é brasa presa à mão, pois o mal não está lá fora. É importante nessa hora ter o bem no interior para transformar a ação. Ó Deus, que esta candeia que ilumina tudo em derredor ajude o homem na jornada que ele tem,
novo tempo de expansão do bem. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 100. Que fazemos do Mestre? Disse Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Mateus, capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios, a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus, arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando os gestos de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galiléia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simeão Pedro, que após a iluminação do Pentecoste seguem-o, sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo o benfeitor, que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Boa noite a todos, meus irmãos em Cristo. Vamos agora fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Deus Pai, ao nosso irmão Jesus, ao nosso Mestre. Primeiramente, vamos agradecer ao dia de hoje, a semana que se finda, agradecer aos nossos dias de trabalho, dia de trabalho na seara do bem. Vamos agradecer a nossa saúde, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Vamos agradecer por estar aqui, mais uma sexta-feira à noite,
no estudo, em nome do nosso irmão Jesus, em nome do amor, em nome da seara do bem. Que possa ser uma noite de muito aprendizado, de muito esclarecimento espiritual, para a nossa melhora espiritual, para nossa reforma íntima, para mais um conhecimento, que possamos refletir em toda a mensagem que será enviada nessa noite de sexta-feira, que será trazida até nós, que possamos ter uma noite de muita paz e de muito esclarecimento. Obrigada ao meu Deus Pai, obrigada ao nosso Mestre Jesus, obrigada à nossa espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. Olá, caros irmãos do Centro Espírita Isaac Lima. Sou Icléia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para mais um momento de estudo, troca de boas energias, bons pensamentos. E agradeço também à casa pelo carinhoso convite, pela oportunidade de trabalho. Nossas reflexões de hoje estão fundamentadas no livro Obras Póstumas. Na primeira parte, Estudo sobre a natureza do Cristo, no item 9, o Filho de Deus e o Filho do Homem. Allan Kardec, no mesmo estudo, no item 1, Fonte das provas sobre a natureza do Cristo, analisa: considerando que o Cristo nada escreveu, seus únicos historiadores foram os apóstolos, que também não escreveram coisa alguma enquanto ele vivia. Nenhum historiador profano contemporâneo falou a respeito dele, não havendo, por conseguinte, nenhum documento, além dos evangelhos, sobre a sua vida e a sua doutrina. Somente nos evangelhos é que se deve procurar as referências ao Cristo. Bem, meus irmãos, o Filho de Deus e o Filho do Homem são duas expressões usadas pelo próprio Cristo e registrada pelos apóstolos. Em algum momento ele se intitulava Filho de Deus, quando chama Deus de Pai, e em outros momentos Filho do Homem, aonde tornou alguns equívocos em torno dessa fala de Jesus. O título de Filho de Deus, como nos coloca Kardec, longe de implicar igualdade, de se colocar como Deus, é o contrário, é um indício de uma submissão. Considerar-se filho significa estar submisso a um pai, a alguém que está em nível superior. Considerar Jesus Deus ou igual a Deus é uma opinião estabelecida pelos homens, pelos teólogos, por algum interesse em fortificar as suas ideias, fortalecer a sua instituição. Essa ideia, como vemos, não foi fundamentada pelas palavras de Jesus. Jesus se declara subordinado, um seguidor das ordens do Pai. Nós vamos observar, como exemplo, 4 citações, uma de cada evangelista. Em João, capítulo 5, versículo 16, está dito dessa forma: por esse motivo, os judeus perseguiam a Jesus e queriam matá-lo, isto é, porque fizera tais coisas em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai
trabalha até ao presente e eu também trabalho. Então, aí Jesus já se coloca, né, o Filho de Deus. Em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33, está dito: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me renunciar diante dos homens, também eu mesmo o renunciarei diante de meu Pai que está nos céus. Vemos em Marcos, capítulo 13, versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Pelo que respeita ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Lucas, capítulo 24, versículo 19, coloca: Jesus de Nazaré foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Podemos dizer, observando, que Jesus é Filho de Deus como todos nós o somos. Ele chama de Pai como nós aprendemos a chamar o Criador de nosso Pai, por uma orientação de Jesus. Quando Ele nos ensina a orar, Ele nos ensina a chamar pelo nosso Pai. A expressão que aparece no Evangelho, Filho bem amado de Deus, como se fosse um privilégio de Jesus, é pelo simples fato de Jesus ter chegado à perfeição. E quando nós chegarmos à perfeição, estaremos mais próximos de entendimento, de compreensão, de troca com Deus, com o Criador. Significa que Ele possui toda a sua confiança, todo o seu afeto. Quando se diz que é Filho único, não é porque Ele é o único ser que haja chegado à perfeição, e sim porque Ele, naquele momento, era o único predestinado a desempenhar aquela missão que desempenhou na Terra. Missão que até hoje a humanidade terrena ainda não compreendeu. Nós sabemos, né, meus irmãos? Nós não aprendemos a essência dos seus ensinamentos, do seu exemplo, de sua submissão às leis divinas. E nós já fomos informados inúmeras vezes que esse é o único caminho para atingirmos nosso objetivo como espíritos imortais. Então, diante dessas reflexões, nós podemos entender que Jesus teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico. E que todas as suas ações diante daquela multidão que o acompanhou, daqueles companheiros que estavam próximos, todas essas ações atestado, né, como muitas colocações como milagres, nós hoje, com o entendimento que a doutrina nos traz, com a nossa fé raciocinada, nós podemos enxergar esses fenômenos, tanto os materiais, os fenômenos psíquicos, mostraram essa sua existência física em nosso planeta. E todas as situações, não há nenhuma questão sobrenatural, e sim de uma ação de um espírito que já dominou, que já entendeu toda essa peculiaridade que são os fluidos que nos envolvem. Haroldo Dutra, palestrante espírita, um estudioso dos registros bíblicos, nos esclarece quanto o título Filho do Homem. Essa expressão, segundo Haroldo, aparece muitas vezes
referendando Jesus, dita por ele mesmo e dita por outros, porque era uma expressão muito comum utilizada pelo povo hebreu na época de Jesus. Segundo Haroldo, essa expressão fazia a função de um pronome pessoal, de primeira ou de terceira pessoa. Como exemplo assim, ao invés de falar ele caminhou, falava-se o filho do homem caminhou. Ou, ao invés de falar eu caminho, falava-se o filho do homem caminho. Jesus utiliza essa expressão, esse modo de falar comum, esse modo de falar do povo. Mas, em determinados momentos, ele utiliza essa expressão com um significado especial, como que anunciando de forma discreta, serena, humilde, que ele era esse filho aguardado. Esse filho aguardado, esse Messias que aquele povo aguardava, para trazer um novo modelo de homem, um homem mais fraterno, que adorasse um Deus único e que, sobretudo, observasse as leis estabelecidas por esse Deus único. Quando Jesus fala de si mesmo como Filho do Homem, ele está aplicando um título messiânico, como estava anunciado pelos profetas de Israel. Filho do Homem, então, é o Messias prometido, o modelo, o guia a ser seguido, o novo homem, o homem da nova era. O Filho do Homem é, portanto, o exemplo de perfeição a que podemos aspirar. É o espírito portador de evolução humana completa, caracterizada pela angelitude, esse patamar que todos iremos alcançar, cada um no seu ritmo, utilizando quantas encarnações forem necessárias. Com esse entendimento, queridos irmãos, quando Jesus se intitulava Filho de Deus, ele mostrava essa irmandade, que ele fazia parte dessa família universal, um irmão mais evoluído, um irmão que já compreendeu a sua missão como espírito imortal. E quando ele se intitulava Filho do Homem, lembrando que profeticamente esse homem foi anunciado como modelo e guia para a humanidade terrena, ele veio nos mostrar como devem ser praticadas as leis divinas, a importância de seguir as leis que nos regem, a importância de amar a Deus sobre todas as coisas, isto é, de termos consciência de que somos criados, filhos da inteligência superior. Amar ao próximo como a si mesmo, isto é, estando conscientes dessa origem, nós com certeza nos amaremos. Jesus afirma isso, que nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos, porque estaremos já conscientizados de quem somos, o nosso valor, na nossa vida única, imortal, com inúmeras existências, mas uma vida única, imortal. Cuidaremos de nós, cuidaremos de nossos irmãos, o nosso próximo, porque já entenderemos que somos interligados, interdependentes desta escalada evolutiva. Inúmeras vezes em sua existência na vida terrena, Jesus deixou o exemplo através de suas palavras e de suas ações. Ele nos mostrou que é possível. Ele nos mostrou que é necessário agirmos
em prol de nós mesmos e de nossos irmãos. Nós vamos lembrar da questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os espíritos benfeitores respondem: vede Jesus. E o codificador comenta a resposta: Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu sobre a terra. Com essa compreensão, nós vamos nos dar conta da importância dessas reflexões e vamos também nos dar conta de discussões ou especulações em torno de uma condição de Jesus como Espírito que caminhou, que esteve junto dos seus irmãos para mostrar, para exemplificar como um enviado de Deus, não como um preterido, e sim como um missionário, alguém que se predispôs a mostrar, a exemplificar. E vamos encontrar outros espíritos que transitam entre nós, não com a superioridade espiritual de Jesus, mas com certeza também com a missão de nos mostrar que é possível modificar-se, que é possível caminhar dentro da lei maior. Porque o que hoje encontramos e nos deparamos no nosso dia a dia, na nossa convivência, são situações que nos oferecem, né, a chamada porta larga. E sabemos o quanto é necessário que nos tornemos espíritos melhores para atingirmos o nosso objetivo. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Filho do Homem. Como estamos necessitados de fortalecer essa fé em nós, como precisamos entender que ele veio mostrar o caminho, como em uma das poucas vezes que falou na primeira pessoa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós passamos séculos a adorar Jesus com o intuito de chegar a Deus, sem entender o sentido de suas palavras, muitas vezes o confundindo com o próprio Deus, sem entender a essência de seus ensinamentos. Hoje, com a doutrina espírita, nós buscamos esse entendimento, porém ainda não apreendemos o seu ensinamento. Ainda não inserimos em nossa vida 24 horas. Ainda temos os nossos pensamentos quando estamos nos ambientes adequados. E recebemos da providência divina uma grande oportunidade de praticarmos esses ensinamentos. Hoje, afastados fisicamente, estamos nesse trabalho de pensamento, de vibrações à distância, desse entendimento que Jesus nos falou o tempo todo, de olhar para o outro
de ajudar, de orar, de crer, de ter fé. É uma prática que estamos tendo a oportunidade de exercê-la, de colocar a nossa fé em movimento. A nossa vida, a nossa existência, viver nessa prática do amor ao próximo. Essa prática é a doutrina que Jesus nos trouxe. Então, queridos companheiros, diante de todas essas reflexões que esse texto nos pôde trazer, que esse texto nos veio apresentar, nos veio consolidar todo esse pensamento que já temos em torno de Jesus. É importante a gente compreender da importância desse ser que participou de nossa evolução, que trouxe subsídios para que pudéssemos compreender e caminhar, que trouxe através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, condições para a nossa caminhada. Com essas reflexões, nós vamos pegar o último parágrafo do texto do nosso estudo de hoje, quando Kardec conclui dessa forma: quando marcharem sob essa bandeira, os homens se darão as mãos fraternalmente, em vez de se anatematizarem e amaldiçoarem por questões que a maioria não compreende. Semelhante tendência da opinião é sinal de que chegou o momento de se levar a questão ao seu verdadeiro terreno. Portanto, essas reflexões finais do nosso querido codificador nos mostra que realmente está chegando esse momento de quebrarmos essas barreiras religiosas, essas barreiras preconceituosas, quebrarmos inúmeras situações que nos deixam ilhados em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Jesus, há mais de 2000 anos, mostrou em diversas ocasiões essa quebra de barreiras que ainda hoje mantemos em nossas vidas, que não seguimos e nem entendemos o seu exemplo, que não olhamos para o nosso irmão como um igual, que não conseguimos compreender que cada um de nós é um ser em caminhada e que nossos papéis em cada encarnação são temporários, que precisamos olhar para o nosso filho, para o nosso pai, para o nosso companheiro como um irmão de caminhada. Que cada um está no seu momento evolutivo, que é preciso respeitar essas diferenças. Então, quando Jesus se coloca Filho de Deus, vamos procurar nos colocar Filho de Deus. Vamos procurar fazer jus a essa paternidade abençoada, a essa paternidade divina que recebemos. E quando Jesus se coloca Filho do homem, vamos entender que Jesus se coloca humano, que Jesus se coloca um igual, para que a gente entenda que é possível, para que a gente entenda
que não há nada sobrenatural, para que a gente consiga trazer para a nossa existência esse comportamento de amor ao próximo e de respeito por todos os nossos irmãos. Que possamos buscar em nós essa vontade, essa perseverança, em estar com Jesus, em buscar as verdades que nos libertarão, em praticar os seus ensinamentos. Ensinamentos que são o cumprimento da lei divina. Obrigada, queridos irmãos, pela oportunidade de refletirmos juntos a nossa caminhada, a nossa escolha, os nossos pensamentos, as nossas ações. Fiquemos com Jesus. Boa noite, meus irmãos. Convido a todos, nesse momento, a elevarem os seus pensamentos ao plano superior. Imaginarmos Jesus ao nosso lado e orarmos. Graças te damos, Senhor, Deus Pai Celestial, por esse momento de esclarecimento sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Gratidão aos mentores da Casa de Isaac Lima, aos amigos benfeitores espirituais e aos irmãos e irmãs que colaboraram para essa reunião pública acontecer. Jesus, te pedimos permissão para encerrar esse encontro virtual, com tuas bênçãos para os nossos lares, nossas famílias, amigos e amores. E que possamos ter um bom final de semana, com saúde, paz, harmonia e união. Mas principalmente, Senhor, estarmos em tua sagrada companhia. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Ele veio de Mileco,